Salve Maria, sou o servo missionário Roberto. Vamos começar com um versículo bíblico para a gente entender quem usa esse protestante. João Oliveira, Lucas Manzoli, aqueles professor da ACP, se trata da toda pura da Theotokos. Quando fala de um dogma, quando fala um achado encontrado arqueologicamente, historicamente, sobre Maria, os caras eles ficam doidos, eles ficam irritados. Por quê? Prova convincente que Maria é toda pura, toda santa. É simples, pô. Olha só, da onde vem essa rincha e esse ódio? Apocalipse 12. Olha só. 17. Este então se irritou contra a mulher e foi fazer guerra ao resto de sua descendência, aos que guardam os mandamentos de Deus. E tem o testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse 12, 15. A serpente vomitou contra a mulher um rio de água para fazer submergir. Apocalipse 13. Olha só. 13. 6. Abriu, pois, a boca em blasfêmia contra Deus para blasfemar seu nome, seu tabernáculo, seus habitantes. Ó, foi dada uma boca, ó. Foi dada da faculdade de preferir arrogância. Em blasfêmia, foi dado o poder de agir por 42 meses. Ó. Foi dado uma boca ao Espírito da besta para difamar tabernáculo, o nome de Deus, habitante do céu. Quem é mais perseguida, quem é mais degrinida, quem mais é criticada, quem mais é caluniada? A toda a Theotokos. Porque a santidade da Virgem Maria, Apocalipse 2, 4, Satanás deteve diante da mulher por causa da santidade da Virgem Maria que caminhava com o verbo no seu ventre. Olha só. Aqui é o palpiteiro João Oliveira reagindo ao vídeo lá da Católica de Verdade. Ele, Lucas Manzoli, professor da CB, etc. Vão fazer aquelas distorções, vão fazer aquelas adulterações para você não acreditar nesse fato histórico, desse fato encontrado ali. Prova que Maria é imaculada. Prova que Maria é toda santa. Salve Maria Imaculada, que viva Cristo, Rei. Tiago, missionário. Olha a qualidade do vídeo do infeliz, cara. Misericórdia, cara. Isso é católico aqui para o canal Católicos de Verdade. Queridos irmãos, esse vídeo é uma imensa satisfação que eu faço. Por quê? Essa descoberta arqueológica só corrobora, ou seja, só confirma, só é uma prova real de que o protestantismo... E uma coisa, ali em Israel, ali onde caminhou Maria, São José, Jesus Cristo, os apóstolos, tal, tem muita coisa escondida ali, que não foi encontrada. Com o tempo, alguns fragmentos as pessoas vão encontrando, como ali no segundo século, a oração da Ave Maria, que os cristãos faziam. É simples para entender isso. Tem muita coisa oculta ainda que não foi descoberto, pô. E quando é descoberto, aí esse tipo de protestante quer destruir. Equivocado. Isso é aquela famosa frase, caiu a farsa protestante. E é isso. Essa descoberta arqueológica coloca por terra toda a falácia protestante. Mas que descoberta é essa, Tiago? Presta atenção. Vou colocar aqui para vocês. Olha só. Lápide de 1400 anos fala da Imaculada Conceição de Maria, encontrada em Israel. Esse perfil aqui do Instagram é muito legal. Chama-se... Olha só. Essa lápide aqui que foi encontrada, tá escrito assim. Eu já fiz um estudo sobre isso aqui. Basicamente, certo? Porque eu não vou entrar profundamente, porque eu não sou arqueólogo. Olha só. Tá escrito aqui, ó. Olha só. Nesse artefato. Vamos ver aqui. Só pra gente entender, ó. Ó. Tava assim, ó. Nesse artefato, ó. Abençoada Maria, que viveu uma vida imaculada. Olha só, cara. Isso aqui, cara, é uma prova convincente que Maria é toda imaculada. Aí o professor da CP fala, mas encontraram os restos dessa Maria ali nas catatumbas, ali onde achou esse fragmento. Tal. Não, encontraram um fragmento. Um fragmento com essa sigla
que traduziram, que deu a entender isso. Abençoada Maria, que viveu uma vida imaculada. Aí os caras que entraram no contexto do pagão, etc., o do ACP, cara, faz totalmente aquela angu, cara, simplesmente, pô. Você que não tem fé, você não acredita, mas você acredita nesses arqueólogos protestantes que inventam várias coisas, vocês acreditam. Vocês acreditam em óleo ungido, vocês acreditam a 7 águas mais poderosa, você acredita que aquela água lá de Israel, aquela terra lá tem poder, faz milagres e prodígios, mas nesse fato aqui que foi encontrado, vocês negam. Esse perfil aqui do Instagram é muito legal, chama-se Contra a Maré, é lá de Portugal, mas eles fazem um trabalho muito bom a respeito da fé católica. O que é isso? Ou seja, datado lá por volta dos anos 600, essa lápide aqui fala da Imaculada Conceição, mas o que isso representa? Representa que o dogma que foi promulgado aí há pouco tempo, ele já era crido, ou seja, a igreja primitiva já acreditava nisso. Isso só prova que a igreja católica está certa. Uma observação que eu faço, esse fato aqui, cara, olha só, século VI, cara. Mas o dogma foi proclamado tardiamente antes, tá? Não, mas isso não significa nada, pô. Significa que tem uma evidência que pessoas do primeiro século, segundo século, século VI, tal, acreditavam que Maria é toda pura, toda imaculada, abençoada Maria. E encontrada esse fragmento. Para envergonhar o Satanás, né? Certa, né? Que está certa. A igreja sempre acreditou. A igreja sempre foi católica. Ela sempre acreditou nos dogmas que nós acreditamos. Cara, como o católico gosta de passar vergonha na internet. Vamos lá. Ele tá falando aqui de uma lápide, que nem é de hoje que noticiaram isso há muitos anos atrás, mas agora que ele trouxe notícia, deve ter chegado nele agora, né? De uma pedra... Claro, começou a chegar agora, porque a internet, a rede social não divulga trabalho católico. Principalmente esse fato que prova que Maria é toda pura. Claro que com o passar do tempo vai chegando para nós esse conteúdo, um estudioso, tal, etc., que encontrou, que viu essa citação, esse estudo que foi encontrado, tal, etc. Mas os católicos não sabem de nada, passa vergonha. Irmão, quem passa vergonha é vocês, pô. Tá aqui a prova, fato verídico, encontrado, muito diferente que você tentou adulterar lá sobre o fragmento que acharam lá de Tiago, irmão de Jesus, que você já foi refutado pelo nosso amigo André Luiz. Cara, é simples, pô. Você que passa vergonha, passou vergonha lá no debate do Ariel. Você que passa vergonha. Na verdade, é uma lápide de uma tumba, onde está escrito Maria, que teve uma vida imaculada, né? Uma vida santa, no caso. Aí ele atribui isso a Maria e diz que isso confirma o dogma da igreja, né? Da Imaculada Conceição. E a pedra data do ano 600, né? E ele chama isso de igreja primitiva. Eu não sabia que igreja primitiva era do ano 600, né? Para mim, igreja primitiva é a época dos apóstolos, depois veio a era patrística, depois a escolástica e etc. Né? Mas beleza. Uma coisa que ele não percebe é que isso não é uma pedra, é uma lápide de uma tumba de uma mulher chamada Maria, que era cristã. Não, o fragmento não fala isso, João Oliveira. Esse fragmento é de uma tumba de uma mulher chamada Maria. Onde você leu isso? Acharam um fragmento nas escavações que estavam vendo ali. Olha só como esse cara acrescenta coisa para negar Virgem Maria. Maria não é, cara. Ali nessa tumba não é Maria, porque Maria foi levada aos céus. É um fragmento encontrado, uma lápida. Olha só, vamos ver esse achado arqueológico, uma lápide que foi encontrada em Jefet, divisa de Israel com Egito, 6 de janeiro de 2021. Olha só, mas por que só que veio à tona a notícia agora? Porque a grande mídia não vai difundir essas informações que abona a doutrina católica. Isso não é amplamente difundida. Por quê?
Aí o cara já quer encontrar o quê? Um fragmento nas escavações. Ah, então acharam os restos mortais de Maria, tá? Os caras querem colocar isso para entender que Maria não foi levada aos céus. Quer entender que é outra Maria. Mas qual Maria foi imaculada? Tem Maria Madalena, tal, não tem esse termo, não tem esse título. Mas vamos lá. De uma mulher chamada Maria, que era cristã, vivia ali no Egito, né, na fronteira com Israel. Aqui, as matérias aqui em inglês que eu traduzi, eles colocaram aqui, ó, que essa mulher, né, no caso, que saiu na mídia israelense, ela teria morrido no dia 9 de janeiro. Né? Isso já botaria por terra a Imaculada Conceição, né, que é celebrada dia 15 de agosto, que foi a data que a Maria foi assunta aos céus. Né? Então, se essa pedra se refere a Maria, como que Maria foi assunta ao céu só em agosto, sendo que a pedra é de 9 de janeiro, né? Foi a data que essa mulher que morreu. E o artigo ele deixa bem claro que isso é uma pedra funerária que foi encontrada perto de um cemitério. Então, já é outra informação que já quebra a ideia de que essa Maria é a Maria da Bíblia, né? Porque, segundo o catolicismo, Maria teria morrido em Jerusalém, né? Ela morreu e depois ressuscitou e foi assunta aos céus. Né? Então, ela não teria um túmulo, muito menos um túmulo no Egito. Olha isso. Não. Aqui ele está fazendo uma confusão porque para negar esse fragmento. Foi encontrado um fragmento, cara. Ele quer colocar lá, não, esse fragmento é de outra mulher, de uma Maria tal, foi encontrado no... Meu querido, não queira colocar uma coisa com outra coisa. Para negar fatos verídicos. Olha esse outro artigo aqui que eu tive que traduzir, né? Notícias de arqueologia. Especialistas israelenses decifram lápide de Imaculada e Abençoada Maria. Aqui eles dizem assim, a inscrição foi decifrada pela arqueologia da Universidade Hebraica de Jerusalém, a doutora Lia de Seguim. A pedra se refere a uma mulher que viveu na área de Nitzana há cerca de 1.400 anos e morreu em 9 de fevereiro. Ou seja, ela se refere a uma mulher comum que era cristã na época e que teve uma vida virtuosa, uma vida considerada santa. Aí ele fala que essa crença de que Maria não é imaculada é uma crença protestante, né? Uma interpretação protestante, e que a igreja desde sempre, desde a igreja primitiva, cria nesse dogma de que Maria era imaculada. Bom, eu tenho aqui centenas de citações de santos, doutores, bispos, padres... Olha só, agora vai citar pais da igreja, porque ele não consegue provar. É simples, pô. O fragmento tá aí. Acredita quem quer dizer, pô. Essa ideia protestante de negar é protestante, pô. Infelizmente, eles vão inventar. Se você pegar lá o estudo do professor ACC, que é 50 minutos sobre esse tema, refutando lá, tentando refutar o católico de verdade, falando sobre essa questão também, ele vai entrar na questão pagã, ele vai entrar na questão... E o Lucas Manzoli piorou, cara. Olha só, mas vamos aqui degustar um pouquinho. Olha só. O Diácono Vitor também fez um vídeo também falando sobre isso aqui, mas ninguém refutou o Diácono Vitor, né? Olha só. Então, dia 6 de janeiro, estava fazendo algumas escavações em Mitizana, né? Um parque nacional. Ó. Para o João Oliveira era um cemitério. Ali em Israel, um parque nacional. Negev. Quem encontrou foi um funcionário ali da equipe de arqueólogo que encontrou esse artefato. Obviamente, estudiosos colocaram e começaram a fazer a tradução. E que incrível que pareça, cara, esse fragmento, quando traduzir ali por estudiosos tal ali, que o comissão do parque contratou para difundir, para entender aquele escrito, aquele artefato. Olha só, então uma doutora, o nome dela é Lia
Signé, da Universidade Hebraica de Jerusalém, ó. Uma doutora que começou tal, etc., a degustar, a traduzir o fragmento que foi contado ali na escavação do parque. E por incrível que pareça, o Juan Oliveira, mentiroso. Olha só, foi contratada para fazer a tradução correta ali, idioma da lápis, é o grego antigo. E pasmem, o que estava escrito nesse artefato, abençoada Maria que viveu uma vida imaculada. Dá um pause aqui. O que me consta, voltando no vídeo aqui, no estudo, quem é imaculado, o dogma proclamado, não tem nada menos, nada mais outra mulher que seja mais imaculada que Maria. Mas tá amplo aqui, vamos entender agora, ele vai citar pais da igreja. Poderia citar aqui, ó, olha só. Olha só. Aqui, ó. Baixei o estudo aqui, ó. Inscrições e túmulo. Uma pedra de 1.400 anos encontrada no deserto de Negev, Israel. Com uma indicação, abençoada Maria que viveu uma vida imaculada, confirma a antiga veneração a Maria. Olha só. Então essa veneração já vem muito antes do dogma ser proclamado pelo Papa. Então os primeiros que estão ali, primitivo, antigo, já acreditavam nessa veneração. Ou poderia ser esse fragmento é escrito por uma serva, por um discípulo que viveu ali próximo, ali, que conheceu todo o contexto do Theotokos, etc. É mistério, cara. A oração mais antiga, ó, um fragmento de papiro, outro fragmento encontrado também que os protestantes negam muito. Você vê aí na mídia aí. A oração mais antiga, ó. Um fragmento de papiro, datada por volta de 250 DC, foi identificado como a oração cristã mais antiga, dedicada a Maria, demonstrando sua veneração como Mãe de Deus já no século III. Tem muita coisa aqui, mas tá amplo para a gente entender o que, cara? Sinagoga de Magdala, Israel, escavações em 2019 na costa do Mar da Galileia revelaram uma sinagoga do século I, onde Maria Madalena provavelmente frequentou, oferecendo contexto sobre a vida social e religiosa da época. Tem muita coisa, cara, muita coisa. A nossa igreja não é igreja protestante, fundamento de homem. A nossa igreja é uma igreja misteriosa, cara. É um corpo místico, cara. Não é essas igrejinhas fundadas por esses amigos protestantes que não tem nenhum mistério, que não tem nenhum milagre encontrado. Imaculada que viva Cristo, Rei. Aqui Thiago, missionário jornalista católico para o canal Católicos. É Gregório I, que viveu ali no século VI, também que é do século Imaculado. Bom, eu tenho aqui centenas de citações de santos, doutores, bispos, padres, papas, dizendo que Maria pecou, mas eu vou citar somente alguns. Bom, o Papa Leão I, que é do século V. Leão I, vamos ver. Papa Leão I. Depois somos nós que passamos vergonha, né? Não há evidência histórica sólidas que Papa Leão I, lá no século V, tenha negado a virgindade perpétua de Maria. Pelo contrário, Juan Oliveira,
Papa Leão I é conhecido por defender a doutrina católica ortodoxa sobre a natureza de Cristo e sua concepção virginal, alegando sobre a rejeição de dogmas marianos por papas antigos, incluindo Leão I. Geralmente sugere de interpretações teológicas, defesa da doutrina. Leão I e seu tomo a Flaviano defendeu firmemente a concepção virginal de Maria, de Cristo, com um pilar que sustenta a visão da igreja sobre Maria. E vai. Vamos ver outro aqui que ele vai citar. Que é do século V. Ele já afirmava que Maria não era imaculada. O Papa Gelásio I, que também é do século V, ele também... Gelásio I já também é outro defensor da Imaculada Virgem Maria. Gelásio. Então, aí você já vê, pô, o cara tá citando nomes de pais que totalmente apaixonado pela Virgem Maria. Agora você pega todo esse contexto desse vídeo e você vê que é tudo mentira, pô. Que os caras querem que você não acredita que esse artefato que foi encontrado não se refere à Virgem Maria. Ó, Papa Gelásio, ó. Revelação negou perpétua, ó. Gelásio 492, 496. Negou a virgindade perpétua de Maria? É incorreta, ó. Pelo contrário, Gelásio afirmou a virgindade perpétua de Maria como um dogma fundamental, defendendo que ela permaneceu virgem antes, durante e depois ao nascimento de Cristo. Defesa do Papa Gelásio. Primeiro, é historicamente reconhecida por fortalecer a dogma da virgindade perpétua de Maria. Contexto na época de Gelásio, final do século V. A virgindade de Maria, artus partus, impor partus e partus partuns, antes, durante e depois do parto, já era conhecido a ortodoxia pelo pai da igreja, consolidada por figuras como São Jerônimo, confusão com a Imaculada, etc. Também não bate, o João Oliveira? Primeiro, que também é do século V, e também afirmava que Maria não era imaculada. Gregório Magno, né? Gregório I, que viveu ali no século VI, também. Gregório Magno I, olha só. Citar falas de pais da igreja e não mostrar é muito simples. Aí quando você pega o escrito do pai da igreja, que esse herege está citando, que nega totalmente tudo que é mariano, cai por terra. Não negou. Papa Gregório Magno, ó, 590 a 604, não negou a virgindade perpétua de Maria. Pelo contrário, a tradição católica, escritos históricos colocam conforme defensor da doutrina mariana, que era considerada da igreja ocidental desde o século IV. Gregório Magno, como doutor da igreja, afirmou o papel de Maria como sempre virgem, a tradição, né? Defesa da tradição. Gregório Magno, em seus ensinamentos, reforçou que Maria permaneceu virgem antes, durante e depois do parto de Jesus. Então não tem como, cara. Outra falácia caída por terra. Gregório I, que viveu ali no século VI, também afirmava que Maria não era imaculada. João Crisóstomo, que é um santo canonizado pela igreja, um patrístico, que viveu ali no século V, ele também afirmava que Maria não era imaculada. Ele viveu entre o século IV e V. Clemente de Alexandria, que também é um santo... João Crisóstomo, vamos ver. Todos esses pais que ele vai citar, e todos são apaixonados pela Virgem Maria. Não há evidência só de que São Crisóstomo tenha negado especialmente a virgindade perpétua de Maria, embora alguns críticos, como esses doutores mentirosos, interpretam comentários específicos dele com a vaidade em Mateus 12 como uma suposta
fale de Maria. Na tradição oriental, a maioria dos estudiosos entende sua homilia focada no texto histórico, não na negação da virgindade, matendo-a como Teotocos. Não tem como, cara. Alexandre, que também é um santo canonizado da igreja, né? Que viveu ali entre o século 2 e 3, que é um patrístico também. Ele também afirmava que Maria não era imaculada. O Papa Clemente VI, que viveu no século 14, ele também afirmava, né, que Maria não era imaculada. O Papa João 22, que é do século 14 também, ele afirmava que Maria não era imaculada. O Papa João IV, que viveu ali no século 7, ele também afirmava que Maria não era imaculada. O Papa Inocêncio III, que viveu entre o século 12 e 13, ele também afirmava que Maria não era imaculada. São Tomás de Aquino, um santo canonizado pela Igreja Católica, importantíssimo. Dizem que ele era um dos maiores teólogos de toda a história da Igreja Católica. Ele também afirmava que Maria não era imaculada. Bom, eu acho que tá bom, né? Tá bom, né? É isso. Todos esses aí que esse herege citou, todos defendiam Maria como Teotocos. Já tem vídeo falando sobre isso aqui, respondendo a heresia do Thiago Dutra. Não tem como citar todos, né? Porque é muito esgoto. Vamos ver aqui, ó, vamos ver esses dois últimos aqui, ó. Os maiores teólogos porque Maria não era imaculada. São Tomás de Aquino, um Santo Tomás, ó, pra você ver, ó. Eu acho que Santo Tomás de Aquino ele não mudou de ideia no final de sua vida, né? Eu acho que é isso. Santo Tomás de Aquino não negou a virgindade perpétua de Maria. Pelo contrário, ele defendeu firmemente Maria foi virgem antes, durante e depois do parto, argumentando que tal estado era apropriado para a dignidade de ser mãe de Deus. Ele afirmava que o nascimento de Jesus não a diminua, mas sagrou a integridade virginal de Maria perpétua. Virgindade. Tomás de Aquino defendia a virgindade perpétua, aí partemos, ou sempre virgem, como parte da fé católica. Você vê como esse furo de quintal. Um santo canonizado pela Igreja Católica, é importantíssimo. Dizem que ele é um dos maiores teólogos de toda a história da Igreja Católica. Ele também afirmava que Maria não era imaculada. Bom, eu acho que tá bom, né? Tá bom, né? É isso. Fique com Deus, importantíssimo. Entre o século 12 e 7, ele também, no 14 também, ele afirmava que Maria não era imaculada. O Papa Clemente VI, que viveu no século 14... Clemente VI, vamos ver. Clemente VI. Não há evidência histórica de que Papa Clemente VI, pontificado 1342 e 1352, acho que a sua morte, tenha negado a virgindade perpétua de Maria. A doutrina da virgindade perpétua de Maria, antes, durante e depois do parto, é um dogma católico, consolidada, dado cedo, com o Concílio de Latrão de 649, afirmando Maria como sempre virgem. Defesa da doutrina, papel de Clemente, etc. Não tem como, cara, não tem como. Agora você vê que esses caras estão usando essa história para negar isso aqui, ó. O artefato que estava escrito ali, quando traduziram, era um grego muito antigo. Olha só. Abençoada Maria, que viveu uma vida imaculada, caia por terra, Satanás. Sempre virgem. Confirmando que os primeiros cristãos acreditavam. Certo? Simples. Salve Maria, sou servo do Senhor Roberto. Caia por terra essa mentira desses doutores.